tranquilidade, para que possamos viver em paz, diz a Bíblia. Então, oremos ao Senhor. Pai querido, Senhor eterno, Deus Todo-Poderoso, é um prazer, Deus, uma alegria estarmos na Tua casa nessa tarde, Senhor. Podemos estar, Senhor, reunidos no Teu nome para louvarmos, bendizermos o Teu nome, para estarmos, ó Deus, colocando as nossas orações, o nosso coração perante a Tua face, perante a Tua presença. É uma alegria, Senhor, poder, Senhor, desfrutar, meu Deus, de estar um dia a mais na Tua presença, de podermos, ó Deus, colocar diante de Ti, Senhor, as nossas faltas, as nossas falhas, de colocar, ó Deus, os nossos pecados diante do Senhor, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que limpa, é um Deus que lava, é um Deus que tem misericórdia, é um Deus que restaura, é um Deus que faz coisas novas, que levanta o abatido, que dá força para aquele que está cansado, que dá vigor, ó Deus, àquele que não tem nenhum vigor. Senhor, nós queremos Te bendizer, Senhor, neste dia, porque, Senhor, o pão não tem faltado à nossa mesa, porque, Senhor, ainda, meu Pai, que nós tenhamos tribulações, ainda que tenhamos, ó Deus, desapontamentos na terra, mas o Teu Espírito tem sido um Espírito de socorro, e nós queremos Te louvar por isso, ó Deus. Queremos Te louvar, Senhor, porque ainda podemos Te adorar, Senhor, nessa cidade, neste país, Senhor, com liberdade. Queremos Te adorar, Senhor, porque ainda podemos expressar a nossa fé, Senhor, nesta nação, com liberdade, Senhor, para a glória do Teu nome. Mas, Deus, nessa tarde nós queremos colocar, Senhor, essa escola diante do Senhor, este culto que vai ser prestado a Ti. Toma, Senhor, tudo que vai ser feito aqui neste lugar. Opera, Senhor, com o Teu poder nas nossas vidas. Estende, Senhor, as Tuas mãos aqui, Senhor, para curar, para batizar. Opera, Senhor, com as Tuas mãos poderosas, Senhor, para trazer salvação, para trazer restauração, para trazer, Senhor, ânimo, Senhor, para as nossas vidas. Meu Deus, que seja uma tarde, uma noite abençoada na Tua presença, que seja uma noite de alegria, que seja uma tarde, Senhor, de comunhão, que possamos, ó Deus, estar, Senhor, recebendo do alto uma direção, Senhor, para as nossas vidas, e que o nome do Senhor venha a ser adorado e glorificado aqui neste lugar. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos que ainda não chegaram aqui, os nossos irmãos que estão no trânsito, que estão votando, enfim, Senhor, que a Tua bênção possa alcançar aqueles que ainda não chegaram a este lugar, que a Tua bênção também, Senhor, possa ser sobre a casa, sobre a família deste nosso amigo que nos assiste pelo Instagram, pelo Facebook. Meu Deus, a Tua bênção, Senhor, há de ser estendida sobre cada família, sobre cada pessoa que se une conosco nessa hora, numa mesma fé, num mesmo propósito, num mesmo espírito, para a glória do Teu nome. Então, Senhor, nos abençoa, fala conosco, opera, Senhor, aqui segundo o Teu querer. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Lição de número 1, dessa nova revista. Nós estamos agora no 4º trimestre, de 2022, e nesse trimestre nós estaremos estudando a justiça divina. A justiça divina é uma lição que está baseada no livro do profeta Ezequiel, o profeta maior do Antigo Testamento, e a lição número 1, ela tem por título o nome Ezequiel, o atalaia de Deus. A paz do Senhor para as minhas irmãs que estão chegando, uma boa tarde. Então, amados, nossa primeira lição, ela é a lição do número 1, e ela vai falar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Passa para a gente aí, Paulo. Congelou? Amém. Enquanto isso, a Marcela está chegando ali, o presbítero Flávio. Enquanto isso, o povo de Deus está chegando aí. Lição de número 1. Nossa lição está baseada no livro do profeta Ezequiel. E nós já vamos ler o texto áureo da nossa lição.
O texto áureo está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, ao verso 16. Verso 16. Texto áureo. Dá um minutinho para os irmãos se organizarem, pegarem suas Bíblias. Texto áureo. Vamos lá. Diz assim o texto: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Os irmãos podem notar que eu coloquei em amarelo ali, obrigação. Eu coloquei em amarelo ali, deu uma grifada ali, essa palavra obrigação. E essa é uma diferença, Paulo, que eu não quero generalizar, mas parece-me que o cristianismo nesse tempo, ele perdeu um pouco dessa obrigação. Nós temos muitos pregadores, nós temos uma leva de pregadores, pregadores com bom conhecimento, com boa retórica, com uma teologia afinada, enfim, nós temos equipes de louvores, Flávio, legais, o pessoal cantando bonito e tal, mas parece que o foco, que é anunciar o Evangelho, que é ganhar almas, deixou de ser uma obrigação. Então, infelizmente, muitos têm feito do Evangelho, da pregação do Evangelho, um meio profissional, um meio de vida. E tem esquecido que o Evangelho, o objetivo dele é fazer com que mais pessoas possam povoar o reino de Deus, o reino dos céus. Mas que nessa tarde, que o Senhor, e nós vamos estar falando um pouco disso aqui, nessa lição número 1, porque um dos ofícios do atalaia Ezequiel, do profeta Ezequiel, era de anunciar a verdade ao povo, para que o povo pudesse ter um escape do juízo e da justiça que estava por vir. O que não é diferente da nossa missão hoje enquanto cristãos. Nós temos uma mensagem, Aida, nós temos uma ferramenta que nos foi dada pelo Senhor, que é o Evangelho, que nada mais é do que o anunciar ao povo que hoje está no mundo, não mais ao povo de Israel somente, mas ao povo que está aí na humanidade. Nós temos uma mensagem para esse povo, uma mensagem de salvação. Só que nós não nos sentimos mais obrigados a anunciar esse Evangelho. E o nosso cristianismo, ele ao invés de ser um cristianismo expansionista, que o cristianismo ela é uma religião expansionista. O natural do cristianismo é que propaguemos a fé no Senhor Jesus. Mas hoje nós nos fechamos numa espécie de culto, onde eu vou para a igreja para buscar as minhas necessidades, aquilo que eu preciso. Seja da área material, seja da área emocional, seja da área de saúde, seja no meu casamento, um filho que eu quero que pare de dar trabalho e vire crente. Então eu vou para a igreja hoje, Flávio, com esse propósito, com o propósito de que a minha vida pessoal seja resolvida. E perdemos o foco, que é a pregação do Evangelho. Um dos fatores de nós estarmos aqui, não que Deus não faça essas coisas na nossa vida, não que Deus não possa mexer nas coisas, nas questões pessoais das nossas vidas, mas o propósito de estarmos aqui é adorarmos ao Senhor e anunciarmos o Evangelho. Se a casa está bagunçada, amém, o Senhor tem poder para arrumar, tem, mas não é esse o motivo pelo qual eu venho aqui. Vamos lá, irmão. Os irmãos concordam, discordam ou não? Posso seguir? Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas.
Agora eu vou pedir para um irmão aí, bem afiado, abrir aí em Atos 20, 27, e eu vou comentar isso aqui que está em amarelo. Olha só, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento como as boas novas. Por quê? O atalaia, vamos voltar no tempo. O atalaia era um cara que tinha um ofício militar. Então, geralmente, ele ficava em cima da torre, né, olhando a movimentação, se vinham inimigos atacar a cidade ou não. Porque, às vezes, também seriam pessoas da própria cidade que estariam trazendo notícia de guerra. Então, o atalaia, Flávio, ele ficava em cima da torre, né, olhando. Quem é que vem correndo lá? Ah, quem vem correndo lá é um inimigo, Ih, vamos avisar que está vindo destruição por aí. Não, quem está vindo lá é um amigo. Ah, então provavelmente ele está trazendo notícia da guerra que está acontecendo em tal lugar. Então essa era a função do atalaia. Só que hoje, irmãos, nós temos um povo que se diz atalaia, mas só quer pregar mel na chupeta. Né? O cara se diz profeta de Deus, fala que é ministro do Evangelho, mas só quer pregar coisa boa. Por quê? Porque coisa boa dá popularidade, irmão. Popularidade dá like. Pregar portas abertas, todo mundo gosta e diz que a mensagem foi uma bênção. Agora, se você prega julgamento, ninguém gosta. Se você prega doutrina, se você prega que Deus é um Deus justo, aí muita gente já não quer mais saber de ouvir esse tipo de mensagem. Né? Por que a escola dominical é tão vazia? Porque na escola dominical a gente abre a caixa de ferramentas, Flávio. Na escola dominical não se prega só a palavra de bandeja, né, pastor? Do anjo da bandeja, do anjo da chácara, não. Escola dominical, geralmente nós somos confrontados porque vai trazer uma palavra, né, geralmente uma exposição da palavra. E quando se expõe a palavra, se expõe as coisas boas que tem na palavra e as coisas que não são tão agradáveis assim. Né? Só que nos dias de hoje, amados, nós vemos um grupo, e aí também tem um grupo de pessoas que também só pregam, né? Só pregam a marreta. Um grupo assim mais farisaico, mais fechado, que esquece até a graça de Deus. Né? E aí só prega também, né? Mas, amados, o conselho de Deus para nós é pregarmos todo o conselho de Deus. Quem abriu aqui? Quem achou Atos 20, 27? Lê aí para a gente. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho, irmão. Todo o conselho. Então não é só falar de inferno, também se fala de céu. Não é só se falar de justiça de Deus, mas também se fala de graça de Deus. Não se falar só de tribulação, mas de um Deus que também resolve os problemas da tribulação. Não se falar só de fraqueza, mas se falar de um Deus que fortalece nas nossas fraquezas. Não só falar de angústia, mas de um Deus que nos tira da angústia. Não somente falar de tristeza, mas de um Deus que nos alegra através do Espírito Santo. Sabe, então pregar todo o conselho de Deus é você saber usar a palavra de uma forma completa. Né? Mas hoje, infelizmente, nós temos muitos que ou só pregam um melzinho na chupeta, e aí o outro grupo só prega a marreta de fogo, né? O cajado de fogo. Quando, na verdade, irmãos, nós temos que anunciar, e principalmente nós, né? Que somos líderes e anunciamos a palavra. Nós temos que ter graça de Deus para anunciar todo o conselho de Deus. Verdade prática, então? Passa aí, Walter, para a gente. E agora são os objetivos, aperta mais uma vez, irmão. Os objetivos da lição são os nossos 4 objetivos aqui hoje. Tá? O primeiro objetivo é o seguinte: eu vou apresentar a vocês a estrutura do livro de Ezequiel. Segunda parte, nós vamos identificar o profeta Ezequiel. Terceira parte, nós vamos explicar a expressão atalaia. E para fechar, nós vamos criar uma consciência, vamos criar aqui uma conscientização acerca da responsabilidade pessoal.
Porque todos nós, enquanto atalaias, nós temos uma responsabilidade. Nós vamos ver isso lá no quarto tópico. Passa aí, Val. Posso avançar? Vamos lá. Introdução. Qual é a relevância do livro de Ezequiel para os dias atuais? Isso é interessante, porque tem gente que só lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Muitos de nós, às vezes, nós não gostamos de ler um Obadias, né? Ou ler Salmos, né? Tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes e os Evangelhos. Mas existe alguma relevância nesse livro? Existe sim. A primeira relevância, olha aí, por que você tem que ler o livro do profeta Ezequiel? Vou te dar pelo menos 2 motivos. O primeiro é o seguinte: o livro nos ajuda a compreender a soberania divina, tanto nas nossas vidas. Quando eu leio o livro do profeta Ezequiel, eu começo a perceber que eu não tenho tanto poder, Flávio, que eu acho que eu tenho. Eu começo a compreender que tem coisas que saem do meu controle, mas que estão no controle de Deus. Eu começo a compreender, através da leitura do livro do profeta Ezequiel, que infelizmente, né, para alguns isso é mais fácil, mas para outros isso é mais difícil. Tem pessoas que têm necessidade de estar com o controle de tudo nas mãos. Com o controle da família, com o controle da finança, com o controle até da igreja. Se deixar, a pessoa quer estar ali controlando quem entra, quem sai, né? Tem gente que tem essa necessidade de controle. Mas aí o livro do profeta Ezequiel, ele vai nos mostrar isso. Ele vai nos mostrar que Deus é soberano. E que por mais que o homem ele se esforce, ele se movimente, ele faça guerra política, jogo de xadrez aqui na terra, para ter o controle das coisas, existe um Deus que está acima dele, que controla mais do que ele. Amém? Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo das coisas. Né? Por um lado é bom a gente saber que Deus tem o controle de tudo, irmãos. Porque às vezes parece que as coisas, sabe, parece assim, você vai entender o que eu estou te falando. Tem situações que parece que nós vamos perecer. Parece que o barco vai afundar. Mas ainda quando parece que o barco vai afundar, Jesus está contigo no barco. O Deus soberano de Ezequiel está com você. Então é só uma sensação, é só uma aparência de que as coisas estão fugindo ao controle. De repente até está fugindo ao seu controle, mas não ao controle de Deus. E aí nós vamos aprender também que essa soberania, ela não controla só as nossas vidas pessoais, mas ela é soberana em relação também à vida das nações. Né? O Salmo 24, verso 1, diz assim, não precisa abrir não, vou citar para você. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mar e tudo que neles existe. Por que é importante isso? Vamos entrar lá no contexto de Ezequiel. Porque os judeus, na época de Ezequiel, eles achavam que Deus era o Deus só de Israel. Eles acreditavam que Deus tinha o controle de Jerusalém, do templo e de mais nada. Eles achavam que Deus não tinha o controle das outras nações. E Ezequiel vem nos mostrar justamente isso. Então, irmãos, Deus é o Deus que está no controle não somente do Brasil. Deus tem o controle da ONU, Deus tem o controle da Europa, Deus tem o controle da África, Deus está no comando da Oceania, das Américas todas. Nada, irmão, foge sobre o controle de Deus. Sabe, não estou falando isso porque tem muito crente preocupado, que hoje é dia de eleição. Tem gente que está preocupado com isso. Irmão, nada foge ao controle do Senhor. Nada foge. Deus está no comando da história. Quem faz a história não é o homem, quem faz a história é o Senhor. Ainda que às vezes essa história não seja segundo nossa vontade. Né? O livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. Então a segunda coisa que eu aprendo é o seguinte: quando eu leio Ezequiel,
constantemente eu vou estar vendo que esse meu relacionamento com Deus, ele deve ser íntimo e contínuo. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, o que Paulo diz lá? Quando ele está falando acerca da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só que nós temos a tendência de nos examinarmos naqueles 3 minutinhos ali, 5 minutinhos de ceia. Né? Nós tiramos aquele momentinho da ceia ali para examinarmos como nós estamos nos conduzindo. Só que esse é um conselho, irmãos, que nós temos que tomar para a nossa vida, todos os dias. O crente ele tem que observar, ele tem que examinar o que ele tem feito diariamente. Sabe, seja pelo acordar, e cada um tem uma forma. Tem gente que tem facilidade de dar uma examinada de manhã. Já tem gente que já sai correndo de manhã, já bota o sapato no pé, escova o dente, bota o ovo na panela para comer, para sair correndo para o trabalho. Tem mais facilidade à noite. Então você tem o espaço da noite. Tem gente que não, que chega à noite, já quer tomar um banho, comer alguma coisa e direto para a cama. Não tem facilidade de examinar a noite. Mas, irmãos, tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo. Porque quando nós não nos damos esse tempo, sabe o que acontece? Nós começamos a atropelar as coisas, começamos a fazer um monte de besteiras, né? E às vezes besteiras onde nós vamos pagar um preço muito alto. Quando se eu tivesse de repente tirado 20 minutinhos, 10 minutinhos para ter aquele tempo com o Senhor, fazer aquele autoexame, Espírito Santo, como é que eu estou me conduzindo? Como é que está o meu coração? Sabe? Como é que eu estou? Roubar um pouquinho do tempo do Instagram, do Facebook, para estar tempo para fazer esse autoexame. Esse autoexame. Nós temos uma doutora ali. Doutora deve ensinar as suas pacientes que tem que ter aquele momento do autoexame, do toque, do seio, não é, doutora? E no mundo espiritual também, irmão. Nós temos que separar aquele tempinho, sabe? Para a gente chegar diante do Senhor e falar assim, como é que eu estou me conduzindo? Senhor, como é que está a minha vida com a minha filha? Será que eu estou dando atenção à minha filha? Será que eu estou orando pelo meu marido como eu deveria? Senhor, será que eu estou orando pelo meu ministério como eu deveria? Senhor, onde eu tenho errado? Sabe? Alguém quer comentar? Quer falar, Flávio? Então o livro de Ezequiel, ele nos gera isso. Porque Ezequiel o tempo todo, ele está mostrando essa necessidade do povo, porque o povo de Israel, eles estavam tão à deriva, tão assim, sabe, lançados à própria sorte, que eles não tinham mais tempo para pensar na vida deles, na condução deles de vida. Que eles queriam saber da restauração de Jerusalém, de se livrar de Nabucodonosor, e nós ficamos assim, querendo nos livrar da Light, da Iguai, do condomínio e não sei o quê, e esquecendo como nós estamos nos conduzindo. Vamos lá, Paulo. Jesus está passando. Parte 1. Sobre o livro do profeta Ezequiel. Quando nós vamos ler o livro do profeta Ezequiel, nós temos que dividi-lo pelo menos em 3 partes, para que a gente consiga compreendê-lo melhor. A primeira parte, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 24. Então, quando eu pego o livro de Ezequiel, capítulo 1 ao capítulo 24, o que eu vou aprender com esse livro? Quais são as mensagens que tem ali? São essas aqui. Primeiro, profecias que foram entregues antes da destruição do templo e de Jerusalém. Deus, tem um profeta, agora não me lembro qual, se o pastor Elias lembrar, me diga. Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus não faz nada sem antes falar com os seus servos, os profetas. Eu não me lembro agora qual foi o profeta que falou isso. Walter também pode pesquisar aí no Google. Mas, enfim, a primeira parte do livro, ela vai falar sobre essas profecias. Né? Por quê? Se Deus estava trazendo, irmãos, um momento de colocar o povo sob prova por causa dos seus pecados, Deus avisa, Deus dá sinal. E não é diferente conosco, não. Amós 3, 7 e 8. Amém. Então, queridos,
Deus, quando está para fazer algo, Deus, quando está para mexer algo em nossas vidas, a gente sabe. Nós sabemos, né, que tem alguma coisa que não está muito certo, alguma coisa o Senhor vai fazer, e nós temos que dar uma parada, enfim. O segundo tópico é o seguinte: visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um livro apocalíptico, é considerado o apocalipse do Velho Testamento. Então, o conteúdo de mensagens e de visões que Ezequiel tem de Deus, irmãos, é uma coisa extraordinária. Quem nunca leu, Ezequiel vê a glória de Deus assim de uma forma profunda, né? De uma forma em que só vemos essa semelhança lá no livro do Apocalipse, quando João tem as visões acerca do fim, né? Então, essa parte também vai tratar muito sobre essas questões da visão inaugural que o profeta Ezequiel tem do seu ministério. 3. Discursos predominantemente de ameaças e juízos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 24, você vai ver ali muita mensagem, né, de ameaça, de juízo. Deus ali mandando o profeta anunciar o que iria acontecer, na esperança de que o povo, né, se convertesse e voltasse, retornasse ao Senhor. Mas o Senhor sabia que o povo não iria retornar, né? E as mensagens de advertência aos reis, aos sacerdotes e aos falsos profetas, né? O profeta Ezequiel é levantado também para trazer várias mensagens aos reis, né, aos sacerdotes e aos falsos profetas, porque Deus não deixou de anunciar a sua mensagem também à nata social de Israel, né? Então, para quem pensa que evangelho, que profecia é coisa de pobre, não. Profecia é para todo mundo, né? Passa para a gente, Val. Segunda parte do livro, que aí vai alcançar dos capítulos 25 até o 32, nesta sessão, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas, revelando a soberania de Deus sobre o universo. Então, dentro desses capítulos, o foco de Ezequiel muda um pouco. E ele começa a profetizar em relação a Edom, em relação a Moabe, em relação a nações que são vizinhas ali ao povo de Israel, ao povo judeu, né, mas que estavam ali, de certa forma, sendo usadas para massacrar o povo. Então, Ezequiel também é levantado para profetizar essas nações. Agora, qual é a relevância disso para mim, Márcio, que estou aqui no século XXI, no ano de 2022, o que isso significa para mim? Significa aquilo que nós vemos lá no princípio, que Deus é um Deus que tem o controle, irmãos, de todas as coisas. Sabe, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo na Rússia, o que está ocorrendo na China, o que está acontecendo na Austrália, não está, sabe, passando batido dos olhos de Deus. Então isso nos mostra também a grandeza do Deus que servimos, né? De um Deus, amado, que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, sabe? Às vezes nos constrange, né, saber que, né, servimos a um Deus tão grande e nós às vezes ficamos tão murchos diante de questões tão pequenas, tão sem fé. Terceira parte, os relatos dessa são os capítulos 33 ao 48. Aí eu queria falar o seguinte: o Deus, irmãos, que traz mensagem de castigo, de pena, de justiça, de juízo, de conserto, é o Deus também que traz uma mensagem de restauração, de redenção, sabe, de conserto, de coisas novas, sabe? Então, o final do livro de Ezequiel é uma mensagem de esperança. E ali nós vamos ver, os relatos dessa sessão falam do retorno dos judeus a Israel. Essas profecias profetizadas pelo profeta Ezequiel estão acontecendo hoje. Hoje. São profecias que estão se cumprindo. Sabe, tem etíopes, pessoas saindo da África, judeus que estão saindo da África e que estão voltando para Israel hoje, em cumprimento a esta profecia.
Sabe? Então, qual é a relevância, Márcio, para eu saber disso? A relevância é que Deus está cumprindo aquilo que Ele disse. E se Deus te disse algo, meu irmão, se Deus prometeu algo, fique tranquilo, porque no tempo certo Ele vai cumprir. Sabe? Profecias sobre restauração nacional, visão do novo templo e redenção da humanidade. Agora, esse templo aqui seria, alguns historiadores vão pensar no templo do tempo de Jesus. Para os judeus, esse templo aí, essa visão do novo templo, ela vai se cumprir agora. Porque os judeus estão juntando dinheiro aí, está tendo toda uma movimentação política para a reconstrução do templo de Jerusalém. Só que nós sabemos, pelo apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, quem é que vai se sentar no trono do templo, que é o anticristo. Então, esse movimento que está tendo hoje, nos dias de hoje, em 2022, judeus do mundo todo enviam dinheiro para Israel o tempo todo para a reconstrução do templo. Ainda não está reconstruído. Ontem, ou foi antes, esses dias agora, eu estive vendo, tem uma menina que eu sigo no Facebook, que ela dá aula sobre cultura judaica. E ela estava dizendo, inclusive, que parece que já tem um projeto, de se colocar um trem turístico para levar as pessoas ao terceiro templo. Você viu, Val? Ao terceiro templo. Então, a mesquita de Omar ainda está lá, ainda existe o impasse com os muçulmanos, porque o templo ele deve ser reconstruído na parte que hoje é a parte muçulmana da cidade de Jerusalém. Jerusalém é dividido, tem a parte judaica e tem a parte muçulmana. E o local do templo é onde hoje tem a mesquita de Omar. Mas, irmãos, o que o profeta Ezequiel profetizou, está aí, está em vias de acontecimento. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Vamos lá. Passa aí, irmão. Parte 2, sobre o profeta. A identidade do profeta. Primeira coisa que nós temos que aprender sobre Ezequiel. Ezequiel, ele viveu entre os exilados na Babilônia. Então, Ezequiel, irmãos, ele não estava em Israel. Durante o período do seu ministério, ele não estava mais em Israel, não estava mais em Judá. Ele estava fora, ele já estava na Babilônia, nos campos de concentração. Não era campo de concentração, mas era como se fosse. Vivendo como se fosse nos campos de concentração da Babilônia. Qual país é a Babilônia hoje? Alguém sabe? O Iraque. Então, quando nós falamos em Babilônia, nós pensamos em Iraque. Tá? Iniciou o seu ministério no cativeiro. Tá? Então, às vezes, nós pensamos que temos que dar início no nosso ministério nos melhores ambientes. E não. Por vezes, Deus vai dar início ao nosso ministério nos ambientes em que mais nós não queremos estar. Nos ambientes mais hostis. Nas situações em que mais teríamos horror de iniciar algum projeto, alguma coisa. Por vezes é exatamente ali onde você não queria estar, onde você odiaria estar. É exatamente nesse local, nessa condição, em que o teu ministério vai ser abençoado por Jesus. E não somente o teu ministério, mas as pessoas que serão alcançadas através do teu ministério. Sabe? Então Deus não poderia começar o ministério de Ezequiel quando ele estava ainda lá em Judá, lá nos tempos de paz? Poderia, mas não foi assim. Ele começou o seu ministério mais ou menos com 30 anos, numa terra de sofrimento. Iniciou o seu ministério no cativeiro, seu ministério durou cerca de 22 anos. Para quem, oh Jesus, não é perfeccionista não a palavra, enfim,
para quem tem crendices, 22, né? 22. O ministério dele durou 22 anos, né? Para quem tem não é preconceito, como é que é a palavra do Júnior? Não é preconceito. Enfim, vamos lá. A procedência de Ezequiel. Superstição. Para quem é supersticioso, né? 22 anos. Pertencia a uma família sacerdotal, tá? Então era um cara de uma linhagem nobre, né? Um cara que vinha de cima, vinha do topo da pirâmide social, vamos dizer assim, né? Enquanto Ezequiel estava entre os exilados, aí vai dar um escopo, uma coisa que você tem que aprender. Quando você lê Ezequiel, Daniel e Jeremias, o que eu preciso entender, Márcio? São contemporâneos, os três viveram mais ou menos na mesma época, só que os três estavam em locais diferentes. Então Deus, irmãos, tem gente para usar em cada lugar. Deus levanta profeta para profetizar, sabe, dentro do palácio. É o caso de Daniel. Deus tem profeta para falar com aqueles que estão no campo de concentração nazista. É o caso de Ezequiel. E Deus tem profeta para ficar no meio do povo rebelde, que está ouvindo o falso profeta dizendo que a destruição não vem e que a paz vai reinar em Jerusalém. E esse profeta é Jeremias, que tinha como objetivo colocar por terra as palavras dos falsos profetas e dizer, não, vem sim o juízo e vai durar 70 anos. Então Deus tem um profeta certo para cada lugar, né? E hoje não é diferente, né? Eu me lembro muito do pastor Leander. Ele era o reitor do Seminário Betel na época que eu estudei no Seminário Betel. Eu achava muito interessante o testemunho dele. O pastor Leander era formado ele tinha 5 graduações. Ele era formado em Sociologia, Teologia, Psicologia, História e mais alguma coisa. E Deus levantou ele como profeta na Maré, na favela da Maré. E o irmão dele era um semi-analfabeto, um taxista, e foi levantado por Deus para estar entre as pessoas nobres da cidade do Rio de Janeiro. Vai entender. Mas Deus tem profeta para cada tipo de gente. Quantas pessoas que foram alfabetizadas ali, através do pastor Leander, dentro da Maré? Pessoas que mudaram a sua vida através de um homem culto que foi levado para dentro da favela para ser pastor ali. Pode falar, pastor Elias. Dentro do que você está falando aí, o versículo 1 do capítulo 1 de Ezequiel, ele diz, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos. Ou seja, ele estava dentro dos cativos. Daniel estava no palácio, eles estavam na Babilônia. Mas Daniel estava no palácio, né, sendo preparado lá, sendo tratado junto com aqueles outros meninos. Mas Ezequiel estava no meio do povão, cativo, preso. Mas olha que lindo, ele junto ao rio Quebar, e se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Quer dizer, ele mesmo naquela situação horrível, mas ele continuava tendo visões de Deus. E sabe o que é importante? Prova não pode parar crente. Luta não pode parar crente. Amém. Dificuldade não pode tirar a nossa visão de Deus. E sabe o que é importante, irmãos? O pastor Elias está falando aqui, está descendo fresco. O Deus que se revelava a Daniel lá no Palácio Guanabara, vamos trazer para um contexto de Rio de Janeiro? O Deus que se revelava a Daniel lá no Palácio Guanabara, lá em Laranjeiras, na rua Pinheiro Machado, era o Deus que mostrava o céu para Ezequiel ali na Avenida Brasil, na Cracolândia. Que seria mais ou menos isso, trazendo para a nossa realidade hoje, era como se um estivesse em Laranjeiras e o outro estivesse ali pela Avenida Brasil, por ali, no meio daquelas famílias ali que vivem ali na Avenida Brasil ali. Mas, meu irmão, Deus é um Deus que abre o céu em Copacabana, em Inhaúma, no Jacaré, na Cidade de Deus. Tem gente lá na Cidade de Deus vendo o céu hoje, ó, buscando. Tem gente aqui na Barra hoje que vai ver o céu de Deus também, porque o Senhor, ele não
está mais limitado, irmão. Sabe, a geografia, como ele disse para aquela mulher samaritana, né? Ah, Senhor, estou dizendo aí que o lugar de te adorar em tal lugar e tal, mas nós somos samaritanos, achamos que é um monte e tal, e o Senhor Jesus falou, não. Os que me adoram, eles me adoram em espírito e em verdade. É independente do lugar, do espaço, de onde esteja, meu irmão. Basta um coração se inclinar para o Senhor. E aí o céu pode se abrir e nós termos visões de Deus. Seja assim hoje aqui nessa noite. Vamos lá, Val. Existem profetas nos dias atuais? Eu ia dar o microfone para vocês, mas eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque senão a gente não vai conseguir chegar ao final. Se existem, os profetas contemporâneos são diferentes dos da antiguidade, o que vocês acham? Né? Fica aí um pensamento para vocês pensarem. Né? Diferentes? Será que são iguais? São diferentes? E aí? O que vocês acham? Vamos deixar para o final isso aí. Passa aí, Paulo. Parte 3. Passa mais uma vez. Sobre o atalaia. Parte A. Atalaia. É uma expressão metafórica usada no Antigo Testamento, aplicada ao ofício profético, comparando-o à responsabilidade da sentinela militar. Então foi aquilo que eu expliquei para os irmãos lá no início. O sentinela militar, ele ficava lá no alto da torre, né, olhando para ver quem vinha em relação, vindo para a cidade, uma notícia boa, notícia ruim, se vinha pessoas atacar a cidade. Então essa era a função do atalaia. Deus começa a chamar Ezequiel de atalaia, porque Ezequiel teria uma função, né, semelhante à do atalaia, do sentinela militar, né, que era de avisar as coisas boas, como nós vimos lá na parte 2, e as coisas também que não são tão boas assim. Né? O fim dos 7 dias, essa parte é interessante. O fim dos 7 dias foi o tempo em que Ezequiel esperou para recuperar as suas forças após o impacto da visão da glória de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, todo homem que tem uma experiência assim, sobrenatural, tem uma visão sobrenatural de Deus, ele fica quase que numa situação de quase morte. E o profeta Ezequiel não foi diferente. O profeta Ezequiel, se nós lermos o capítulo 1, 28 e o 3, 14, eu não vou ler para a gente ganhar um tempo, mas você vai ver que Daniel, inclusive, ele ficou angustiado por alguns dias depois daquela visão. Qual é a relevância disso para nós hoje? Tem culto por aí que o povo vê tanta coisa no céu e é como se estivesse vendo a mim. Né? Você vê, sabe, quando você vê que os homens de Deus que tiveram visão de anjos, o próprio João, quando ele tem uma visão de um anjo, ele se prostrou no chão para adorar, e o anjo repreendeu ele, falou, não, João, levanta, porque eu sou servo igual a você. Só que hoje em dia o povo vê anjo assim, numa naturalidade, então a gente tem que desconfiar desses anjos que têm aparecido por aí. Então é só para a gente tratar aqui, fazer esse comentário, porque Daniel também, diante de uma batalha espiritual, ele ficou não sei quantos dias mal, doente, né, sem comer e tudo. Então, irmãos, sabe, existe uma minimização, vamos dizer assim, uma banalização acerca das coisas espirituais. Desculpa, Márcio. Pode falar, pastor. Mas os assuntos perturbam, é igual arrebatamento. Você caça na Bíblia quantos homens de Deus foram arrebatados na Bíblia. O que tu mais tu vê aí, principalmente na internet, a gente sendo arrebatado e contando visão do arrebatamento que teve. Tanta gente sendo arrebatada. Exatamente. A Bíblia todinha, talvez tu não encha uma palma de uma mão de Deus de gente que foi arrebatada. Eu assim, eu sou um pouco, a minha raiz batista, ela fala um pouco mais forte ainda nessas horas. Por mais que eu seja pentecostal e creia em todos os dons, né, do Espírito Santo, creio que Deus dá visão, creio em revelação, creio em tudo isso, irmão. Mas
tem coisas assim que eu, infelizmente, não consigo digerir. Né? Não sei se eu sou incrédulo demais ou, enfim, eu prefiro falar que eu sou incrédulo demais. É melhor a culpa ser minha. Porque... Mas, só para complementar, a irmã lembrou aqui, Enoque, Elias, Paulo, né, que fala que... Isso, Se algum irmão lembrar de mais algum, João, né? João também. João é mais um, 4. Ainda não fechou uma mão. Mas se eu passar minha timeline aqui, dá uns 400. Rapidinho a gente chega a 400. Quer dizer, a Bíblia toda foram 4. Vamos lá. Ó. Sobre o Atalaia. A expressão filho do homem. Essa também é uma coisa interessante. Deus não se dirige a Ezequiel pelo seu nome. Agora também existe um propósito. Porque se você for analisar... O tempo todo Deus vai falar com Ezequiel, vai falar com ele, ó, filho do homem, filho do homem, filho do homem, isso, filho do homem, blá, 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 blá. Por quê? Essa expressão, ela deveria lembrar a Ezequiel o tempo todo a fragilidade humana e pecadora que ele tinha. Né? Tanto que os teólogos do Novo Testamento, Jesus ele faz esse uso dessa expressão filho do homem para ele mesmo. Né? Eu até coloquei ali, em Mateus 8,20, temos exemplo de Jesus falando que ele é o filho do homem que não tem onde reclinar a cabeça, não sei o quê. Tem outros textos também que Jesus se intitula como filho do homem. Então, por que essa expressão é usada? Deus queria estar mostrando para Ezequiel que ele não passava de pó, de que ele era filho do homem, de que ele era frágil. E por que Deus tinha que tratar com Ezequiel dessa forma? Porque o homem viu a glória de Deus. Sabe? Ele teve visões de Deus que eram coisas que poderiam colocá-lo num patamar diferente dos outros crentes. Então, o crente que vê muito de Deus, geralmente Deus bota ele lá no sapatinho, lá no chãozinho, assim, pertinho da cara, no pó, para que ele não se exalte pela excelência das revelações que ele recebe. Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 12, por ali. Paulo ele fala que o espinho na carne que ele tinha, ele recebeu justamente por esse fato. Né, para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações que ele tinha recebido de Deus. Então, um crente muito cheio de Deus é um crente que tem algum espinhozinho na carne para ele se lembrar o tempo todo. Anda mancando igual Jacó. Lembra? Jacó brigou com o anjo, venceu o anjo, mas ficou com a perna manca. Né? Todo crente que vê a Deus um dia, irmão, fica mancando. Enquanto nós não vemos a Deus, a gente é todo, ó, posudo, anda bem, eu que ando, eu ando aqui, eu marcho. Mas quando nós vemos a Deus, irmão, nós começamos a mancar. Começamos a mancar. Porque nós estamos diante do Senhor na glória. Volta aí, Val. Tem a outra parte ali. O Atalaia sobre a casa de Israel. Jesus, vamos lá. O Senhor sabia que o seu povo continuaria em rebelião no exílio, mas ainda assim ele enviou o Atalaia, né? Deus, às vezes, irmão, Deus vai e fala assim, ó, vai na casa do fulano, estou falando isso aqui, eu estou sentindo que é para alguém isso aqui, vai visitar o fulano e você vai falar de mim lá para ele, aí tu vai, aí chega lá, tu fala para o fulano de Jesus, e o fulano não aceita Jesus, aí tu sai de lá, será que foi Deus que falou comigo mesmo? Porque você acha que Deus falou contigo porque o fulano é obrigado a aceitar Jesus. Não, irmão. Deus mandou Ezequiel lá para o exílio para profetizar, para anunciar a palavra, e ninguém se convertia não, ninguém voltava atrás não, o povo continuava rebelde. Sabe? E nós vamos ver isso, o fechamento, a conclusão da lição fala sobre isso. Sabe que o nosso dever, enquanto atalaias, é anunciar a palavra. Se o povo vai se arrepender ou não, aí é com eles. Amém? Ezequiel não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel. Irmão, nosso dever é jogar a semente. Agora, o tipo de terreno em que essa semente vai cair já não compete a nós.
Porque o terreno diz respeito ao outro. Ao outro. Quantas vezes nós jogamos a semente, nós achamos que ela vai cair entre os espinhos e cai numa terra fértil? Quantas vezes? Prega a palavra para alguém que tu nem quer. Aí de repente aquela pessoa que tu pensa que nem quer ouvir, ela fica interessada, ela vem contigo para a igreja, começa a te telefonar, perguntar quando tem culto. Aí tem outro que tu fala assim, não, eu vou jogar a semente aí, vai dar certo, porque ele está sequinho. Aí o cara fica te enrolando anos para ir na vida. Anos te dando um cansaço, né? Porque nós não sabemos qual é o tipo de terreno. A nossa função é jogar, é lançar a semente. Vamos lá. Sobre a responsabilidade, já vai terminar. Primeiro, responsabilidade do cristão. Nós temos que aprender 3 pontos em relação à responsabilidade, que aí a gente vai fechar a lição. Primeiro, a minha responsabilidade, a sua enquanto cristão, é nós sabermos que nós temos que anunciar o evangelho ao pecador. Irmão, crente não vem só para a igreja, só para pedir fogão de 4 bocas, geladeira de 2 portas, não, TV de LED, de não sei quantas polegadas. Passamos disso, irmão. Sabe? Nós estamos aqui para servir ao Senhor, para trazer gente para Jesus. Aonde nós estamos, não é só na igreja não. Aonde nós estamos, no posto de gasolina, no posto de saúde, enfim. Deu um espaço, a gente entra com a mensagem. Terceira responsabilidade que nós temos é nos cuidarmos para permanecermos firmes. Deixa eu beber uma aguinha aqui, senão vai dar ruim. Então nós temos que nos cuidar para continuarmos firmes. Hebreus 10, capítulo 36 a 39, vai falar sobre isso. E a nossa terceira responsabilidade é acudir os enfraquecidos. Gálatas 6,2 vai falar sobre isso também. Quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que carregar os fardos uns dos outros. Qual é a responsabilidade do ímpio? A rejeição ao evangelho testifica contra o próprio pecador. Abre aí, quem tiver aí, João capítulo 3, 18. Esse eu quero ler. Outro dia eu estava no Lava Jato, e eu encontrei um amigo meu de infância, e ele começou a conversar comigo. Ele não é cristão, mas é uma pessoa assim que simpatiza com o evangelho, né? E aí é interessante que ele foi para o assunto de trono branco, né, do julgamento do trono branco e tal. E aí ele falou, poxa, Márcio, mas será que eu vou ser absolvido lá diante do trono de Deus e não sei o que e tal? Aí ele começou a me perguntar. Eu falei, olha, eu não sei, tu já aceitou a Jesus? Aí ele ficou assim, eu falei, não, porque a questão do trono branco, você tem que entender o seguinte, que o teu julgamento, ele não vai ser no trono branco. O teu julgamento, ele acontece quando você aceita ou rejeita o evangelho. Se você rejeita, você já está julgado e condenado. É o que João diz em capítulo 3, verso 18. Quem achou aí? Pode ler aí. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, o trono branco é como se fosse só uma parte, vamos dizer assim, uma ratificação do que já foi feito em vida. Entendeu? Recusou, já está condenado. Passa aí, Valtinho, pra gente. Ainda tem um café dos crentes ali. Ser a extensão da nossa responsabilidade. Temos a responsabilidade diante de Deus pelos irmãos que estão esfriando na fé. Isso é uma coisa, gente. Nós estamos vivendo num tempo onde o individualismo é algo muito forte. E, infelizmente, esse individualismo, às vezes, afeta o setor da nossa vida chamada vida espiritual. Só que nós temos que entender, amados, é que nós temos responsabilidade com os irmãos que estão se afastando. Às vezes, nós até numa atitude de
não sermos invasivos, nós pensamos assim, não, o que ele vai pensar de mim? Não, eu vou estar me metendo na vida do outro, não tem nada a ver com a vida do outro. Tem sim, tem sim. Eu coloquei ali 1 Coríntios capítulo 12, verso 14 ao 18, justamente por isso. Porque pode o pé dizer que não é do corpo pelo fato dele ser pé? Pode a orelha, é o que Paulo diz lá, pode a orelha dizer que não tem nada a ver com o corpo pelo fato dela ser orelha? Não. Então, se todos, irmãos, estão ligados no mesmo corpo, se o nariz está doente e é o pé que leva o nariz no médico para consertar o nariz, então o pé está ajudando o nariz a ser consertado. Então essa é a nossa função dentro do corpo de Cristo, amém? Então, se o outro, sabe, se o outro está fraco, se o outro está capengando, se o outro está, sabe, esmurecendo, nós que estamos mais firmes no Senhor, pela misericórdia, nós temos que estar atentos às necessidades espirituais dos nossos irmãos. Mas a tendência que nós temos de fazer, infelizmente, é falar assim, fulano está atribulado, sabia que esse aí ia durar muito tempo, misericórdia. Quando, na verdade, o nosso objetivo seria estar, no mínimo, orando pela restauração daquele nosso irmão. Porque ele é membro do mesmo corpo que nós. E para fechar, conclusão, nosso compromisso é de pregar o Evangelho independente dos resultados, pois a escolha compete ao ouvinte. Amém, meus irmãos? Amém. Nossa tarefa é semear, amados. Semear. Agora, o crescer, né, o que diz lá Paulo, lá em Coríntios. Eu, Paulo, planto. Apolo rega. Mas quem dá crescimento é o Senhor. Que Deus levante aqui semeadores. Que Deus levante aqui pessoas, sabe, com muita semente, para que o reino de Deus possa prosperar nesse tempo. E vou lançar aqui um desafio. Leia Ezequiel. Leia Ezequiel. Você que acha que é profeta de Deus, tem que ver o que esse homem passou. Eu estava lendo essa semana, Deus deu uma tarefa a Ezequiel. Já terminamos, pode levantar. Uma ilustração, Flávio, para Ezequiel, que ele tinha que mostrar para o povo. Ezequiel, tu vai ficar 390 dias deitado do lado esquerdo. E depois dos 390 dias, tu vai deitar do lado direito. O homem ficou mais de 1 ano deitado. Na rua, deitado, para trazer uma ilustração, uma advertência para o povo. Então o ministério também traz sofrimento, traz embate, traz coisa boa, é bênção. Servir a Jesus é bênção. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Senhor, continue conosco, seja agora com este café de comunhão, nos prepara para o culto. Obrigado, Senhor, pela vida do profeta Ezequiel. Possamos, ó Deus, crescer, Senhor, estudando a vida desse homem, lendo esse livro, Senhor. Tu venhas enriquecer, ó Deus, a vida da tua igreja. Possamos crer, Senhor, que tu é um Deus de graça, mas que o Senhor também é um Deus justo. Nos abençoa, Deus, nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos tomar um café.